2 apostolados, 2 evangelhos. E quanto aos outros 4 evangelhos? Esses não são evangelhos e são histórias. Mateus, Marcos, Lucas, João. Como Lucas disse, muitos já tentaram colocar a história em ordem. O livro de Lucas não é um evangelho. Não se deve dizer, vamos procurar o santo evangelho segundo Lucas. Não, porque Lucas disse, o próprio Lucas, se estivesse vivo, lhe diria, veja, isso não é um evangelho, é uma história que escrevi de coisas que pesquisei. Há 2 evangelhos, um falso e um verdadeiro. O verdadeiro é o do apóstolo Paulo e só é encontrado em 14 livros, de Romanos a Hebreus. Logo tem os outros livros que estão na Bíblia, mas não são evangelhos. São histórias, são escrituras, mas o evangelho vai de Romanos a Hebreus e você precisa saber disso. Porque essa é a expressão que nosso abençoado irmão apóstolo Paulo fez, que ele nos deixou o fundamento escrito e nós já o conhecemos. Ei, apóstolo, por que ninguém disse isso? Todos nós fomos enganados. E sabe de uma coisa? Eu também fui enganado por muitos e muitos anos. Eu suspeitava que havia algo errado, mas não sabia exatamente o que era. Sabe, os teólogos que estão me olhando agora, eles dizem, o que esse homem está dizendo? Está escrito, e por que ninguém disse isso antes? Porque Deus o reservou. Deus ocultou o entendimento por 2000 anos, porque Deus escolheu 11 apóstolos da maldade. Pastor, você está dizendo que os apóstolos eram maus? Todos eles eram maus. Observe que eles eram tão ruins que a Bíblia diz que quando Cristo morreu, o apóstolo da incircuncisão, Paulo diz, Cristo morreu uma vez e levou o pecado para sempre. Para que Cristo morreu? Para tirar o quê? Tirar o pecado do caminho, certo? Ele o tirou do meio para sempre. Agora João vem e diz, irmãos, se alguém pecou, seja advogado do Pai. Então, assim que João diz, se alguém pecou. Sabe o que João estava fazendo? Jogando no chão todo o propósito da morte de Cristo na cruz do Calvário. Quer dizer, João era mais maligno do que Pedro. E Tiago diz, irmãos, vedes então que o homem não é justificado somente pela fé, mas também pelas obras. E Paulo diz, irmãos, concluímos, portanto, que um homem é justificado pela fé sem obras. E Tiago diz, não é pela fé, mas também pelas obras. Não. Então, Romanos 11:6 tem que ser excluído, onde diz que se é pela fé, não é mais pelas obras. Caso contrário, a fé não é mais fé. E se é por obras, não é mais pela fé. Caso contrário, a obra não é mais obra. Tiago era apenas mais um bandido e também era irmão de Jesus. Pastor, mas se você continuar falando sobre esses apóstolos, você vai matar todos eles. Mas eu tenho um chamado para identificá-los. Ei, Pedro era ruim. É por isso que o Senhor disse, este povo chama o bem de mal e o mal de bem. Nem tudo que reluz é ouro. Você vê essas pessoas por aí, sabe, com muita aparência e fazem muitas cerimônias, pastores com grandes bíblias. E eles falam sobre Jesus Cristo e dizem, o Senhor ama você. Jesus Cristo é o Salvador do mundo, mas o diabo está procurando por você. Então, isso é uma forma de falar bem, mas depois anulando tudo. Cristo morreu por nossos pecados, mas não os levou completamente embora. Você ainda pode ser encontrado em pecado, então por que ele morreu? Deixando você com um corpo ruim. As garantias são 100% de que você será encontrado em pecado novamente. Portanto, Cristo morreu em vão na cruz do Calvário.